Vocês já ouviram a piada de que comunista come criancinha? Vocês estão reparando que quando a gente tá falando da Ucrânia, a gente tá falando de nazismo com bastante frequência, né? Houve violência? Sim. Depois do Euromaidan, a tese do Holodomor voltou dos mortos pra encher o nosso saco. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O História Pública é um canal que vem crescendo bastante nesses últimos tempos e está ganhando muita projeção nas redes sociais, junto com o que parece ser o fortalecimento de uma nova onda comunista, o que por si só não é um problema. Contudo, em alguns vídeos o História Pública comete deslizes ideológicos que comprometem a narrativa histórica. Além disso, em seus vídeos e falas, algumas inverdades são evidenciadas também. Admito que em uma primeira análise não tive essa impressão, contudo, analisando com atenção seu conteúdo e também lendo suas fontes primárias, cheguei à conclusão de que seu vídeo Holodomor, o mito da fome e genocídio na Ucrânia, merecia um vídeo resposta. É bom lembrar também que eu não irei comentar os pontos corretos do vídeo, e sim somente os incompletos ou incorretos. Importante salientar que nesse vídeo não vou trazer os motivos do Holodomor e nem como ele foi necessariamente. O foco será especialmente nos argumentos dados pela História Pública. Porém, o canal possui um vídeo específico sobre o Holodomor. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Holodomor é a tese de que uma fome que aconteceu na Ucrânia em 1932 e 33 foi deliberadamente planejada pelas autoridades soviéticas. E por que ela teria sido planejada? Às vezes aparece como para disciplinar os camponeses, às vezes aparece como extermínio da etnia ucraniana por conta do nacionalismo ucraniano. Então, Holodomor se refere a essa tese. Bom, na verdade não. Existe uma série de correntes dentro do estudo do Holodomor, e não só essa que o História Pública cita. Na verdade, essa que ele cita está desatualizada e caiu em desuso. A teoria de que a fome foi criada pelos soviéticos atualmente não é a principal tese defendida pelos historiadores. Hoje, a maioria dos estudiosos reconhecem a natureza criminosa das políticas stalinistas, mas acreditam que é necessário avaliar todas as fomes que ocorreram na época como parte de um fenômeno complexo moldado por inúmeros fatores, desde o contexto político até as demandas de um acelerado impulso de modernização. Um exemplo disso é o livro A Fome Vermelha, de Annie Applebaum, que traz todo o contexto geográfico e histórico da fome na Ucrânia. O livro está completo na descrição e hoje é uma das fontes mais atualizadas e conceituadas sobre o Holodomor. Ou seja, o História Pública está trazendo um argumento desatualizado. Vou comentar um pouco mais sobre isso em breve. A gente vai basicamente falar desse livro aqui, Fraude, Fome e Fascismo, o mito do genocídio ucraniano de Hitler a Harvard, do Douglas Toro. Quem é o Douglas Toro? Quem é o autor? O Douglas Toro é canadense e ele trabalhou como fotógrafo, minerador, artista e metalúrgico. Ele por mais de uma década editou o jornal The Challenger, que era o jornal do sindicato. Então, por isso que ele tem muita experiência com documentação, com escrita e pesquisa. É daí que ele tira a pesquisa. O que o História Pública falou sobre o Douglas Toro está correto. Porém, convenientemente, ele esqueceu de mencionar que o livro de Toro foi publicado por uma editora comunista, a Progress Publishers, e foi elogiado por instituições como a Sociedade de Stalin e o Partido Comunista da Suécia. E, de uma forma geral, são essas as únicas instituições de maior relevância que reconheceram o livro, alguns setores da esquerda radical.
Do jeito que a História Pública dá a entender, parece que a obra de Douglas Tottle é uma referência e o autor é uma autoridade no assunto. Porém, Tottle não era um historiador treinado ou profissional, e sim um jornalista trabalhista. Inclusive, o livro está disponível em pouquíssimas bibliotecas no mundo. Porém, a obra continua disponível online e continua a ser citada por vários apologistas da União Soviética, que tem um vídeo próprio no canal. Além disso, no mesmo ano de lançamento do livro, o líder do Partido Comunista Ucraniano, Volodymyr Shebetsky, reconheceu publicamente a fome no país. Outro fato importante ocorreu em 1988, quando a Comissão Internacional de Inquérito sobre a Fome de 1932 e 33 na Ucrânia foi criada para estabelecer se a fome existia e sua causa. Tottle foi convidado pela comissão a participar, mas ignorou o pedido. No entanto, o livro dele foi examinado por peritos durante a sessão. O presidente da comissão, professor Jacob Sandberg, concluiu que Tottle não estava sozinho em seu empreendimento para negar a fome, com base no fato de que o material incluído em seu livro não poderia estar disponível para uma pessoa privada sem assistência oficial soviética. O historiador da Universidade de Alberta, Frank Sizin, também defende a tese de que o livro de Tottle foi escrito na União Soviética ou com pelo menos consultores soviéticos. Outro crítico do livro de Tottle foi o escritor Rodolph Joseph Rommel, que fez uma citação em sua obra Lethal Politics, Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917. Lá, ele comenta que Tottle resume sua evidência em um argumento ad hominem descarado. Assim, de forma geral, o livro usado como referência central pela História Pública é considerado pela historiografia como um exemplo flagrante de propaganda pró-soviética e com pouca credibilidade, além de desatualizado. A gente pode dizer que o mito do Holodomor ele se espalha em 3 momentos. Quando ele surge na década de 30, no macartismo da década de 50 e na era Reagan na década de 80. Bom, eu irei trazer uma cronologia um pouco diferente da demonstrada pela História Pública. Vou dividir ela em 4 etapas. 1930 até 1950. A etapa inicial é marcada principalmente por documentação de jornalistas e dissidentes ucranianos. Isso foi, em grande parte, anedótico e não acadêmico. E sim, assim como a História Pública falou, alguns desses relatos vieram de simpatizantes do nazismo. 1960 até 1980. No próximo estágio, a fome em massa começou a ser exposta pelos historiadores ocidentais e rotulada pela primeira vez como genocídio, e o termo Holodomor foi cunhado. É também aqui que o Harvest of Sorrow, de Robert Conquest, é lançado, que é influente em trazer o Holodomor para a vanguarda da discussão, mas possui diversos problemas, como a ideia de que a fome foi criada pelos soviéticos. 1990 até 2000. Nessa etapa, abriram-se os arquivos que provaram de forma convincente os crimes soviéticos na Ucrânia. Apesar disso, se reforça a visão de que o genocídio foi por omissão e a fome não foi arquitetada pela União Soviética. Estudiosos publicam seus trabalhos, como Timothy Snyder, que não é mencionado pela História Pública. 2010 até 2020. No último estágio, o assunto do Holodomor volta a aparecer, muito por conta da deteriorização e polarização das relações entre Rússia e Ucrânia, tema que tem vídeo próprio no canal. Nessa época também, ocorre um olhar para o episódio como um verdadeiro trauma, trazendo perspectivas culturais sobre o genocídio. Em 1934, um estadunidense chamado Thomas Walker entrou na União Soviética. Depois de passar um tempo em Moscou, ele pegou a Transiberiana, foi para Manchúria e saiu da União Soviética pela Manchúria. Essa viagem durou 13 dias. Bom, o livro de Douglas Tottle se resume a negar a existência do Holodomor usando do argumento do espantalho. Ou seja, o Holodomor não seria um genocídio, pois nazistas fraudaram números e fotos sobre o evento. Sim, de fato, a série de 1935 nos jornais de Hearst de Thomas Walker foi comprovadamente fraudulenta. Contudo, apesar disso, vários outros jornalistas de várias outras nações e etnias, inclusive de origem judaica,
também documentaram o Holodomor. Um dos mais importantes foram relatos sobre a fome pelos jornalistas britânicos Gareth Jones e Malcolm Muggeridge, 2 anos antes das ficções de Walker citadas pela História Pública. Outros casos relevantes foram dos escritores judeus ucranianos Vasily Grossman e Lev Kopelev, que documentaram a fome na Ucrânia. E como eles eram judeus, dificilmente teriam simpatia pelos nazistas. A obra toda de Toro, que é a principal referência do vídeo do História Pública, gira em torno de apenas um dos jornalistas que documentou o Holodomor. O História Pública acaba apresentando meio que indiretamente 3 argumentos que comprovariam que o Holodomor é uma farsa. Vamos revisá-los um por um. Depoimentos falsos. O primeiro argumento é de que, como o Holodomor foi documentado por um falsário, Thomas Walker, ele também seria falso, usado como propaganda. O segundo argumento é que, como o Holodomor foi usado como propaganda antissoviética, ele seria falso. Nazistas os defendiam. O terceiro argumento é de que, como o Holodomor foi exposto por um nazista, ele seria falso. Vamos responder um a um, citando exemplos. O primeiro exemplo é o de Benjamin Wildomorsky. Esse homem ficou famoso pois fez um relato de que era um órfão judeu em Auschwitz. Contudo, esse relato era falso. Benjamin mentiu e não tinha ido para Auschwitz. Isso diminui a existência do Holocausto? Claro que não. Então, mesmo com farsantes e depoimentos mentirosos, o genocídio não é deslegitimado. Mesmo porque, mesmo com depoimentos falsos, ainda existem diversos verdadeiros documentados, tanto sobre o Holocausto quanto o Holodomor. O segundo ponto é que o Holodomor não seria real, pois foi usado como propaganda antissoviética. Mas vejam essa propaganda anti-americana feita por soviéticos. Pois é, os soviéticos denunciaram as leis segregacionistas dos Estados Unidos, bem como os massacres contra a população negra. Tudo isso na forma de propaganda. Então, não é porque o Holodomor foi denunciado por forma de propaganda que isso invalida ele. Tá, agora o terceiro ponto. E aí, eu já vejo gente nos comentários virando aquele açucareiro assim e falando: ai, só porque a fonte é nazista, ela não é confiável agora. Exatamente! Se eu falasse que, em 1938, um grupo estava denunciando os abusos dos direitos humanos realizados pelo Império Britânico contra a Índia e a Palestina, provavelmente o História Pública iria concordar com esse grupo. Mas e se eu falasse que eles eram nazistas? Pois é, no fim da década de 30, a Alemanha fazia o uso de uma forte propaganda anti-britânica. E incluindo nisso, ironicamente, os nazistas denunciavam os crimes do imperialismo britânico, apesar de cometerem seus próprios crimes. Portanto, com o Holodomor na União Soviética, a situação não foi totalmente diferente. Apesar de várias fraudes e exagero no número de mortos, os nazistas estavam denunciando um crime que realmente ocorreu na União Soviética. Membros da diáspora ucraniana, também conhecido como neonazistas ucranianos, que moram no Canadá. Nesse trecho é importante salientar que, ao contrário do que dá a entender, nem todos os membros da diáspora ucraniana são nazistas. Na verdade, a minoria defendia essa ideologia, mesmo porque alguns dos ucranianos da diáspora que participaram e documentaram o Holodomor eram judeus. Um outro jornal, um ano antes, num jornal britânico chamado Daily Express, aparecem as mesmas fotos e a mesma história. Então, tá vendo aqui a foto do cavalo? É a mesma foto. Por que o Toro não investiga tanto os jornais britânicos? Porque até hoje, por alguma razão, os jornais britânicos não são usados como fonte pro Holodomor. Então, ele investiga mais os artigos do tal Thomas Walker, porque até hoje ele é citado em artigo falando desse tal de Holodomor. Tá, isso foi bem desonesto. Na verdade, é literalmente o oposto do que ele disse. Hoje, as documentações dos jornalistas britânicos são bem mais relevantes do que a de Thomas Walker, como é o caso de Gareth Jones, que é citado em vários livros, como o da Applebaum. Atualmente, nenhuma fonte séria usa as documentações de Thomas Walker. Vocês já ouviram a piada de que comunista come criancinha? A piadola super engraçada de que comunista come criancinha vem dessa época. Vem da época desses caras
inventando histórias de canibalismo na União Soviética. Piada ou não, o canibalismo ocorreu na Ucrânia soviética, confirmado por cartas entre Stanislav Kozior e Lazar Kanagovich. A historiadora Anne Applebaum cita vários casos, mas em especial nas cidades de Kirovrad e Volodymyr Volinsky, onde guardas e testemunhas relataram que os prisioneiros comeram camaradas mortos. Nazismo. Nazismo, gente. Vocês estão reparando que quando a gente tá falando da Ucrânia, a gente tá falando de nazismo com bastante frequência, né? Gente, o registro mais antigo que se tem sobre uma tese de fome e genocídio é do dia 18 de agosto de 1933. É um artigo publicado na Volkischer Beobachter, um artigo chamado Fome na Rússia Soviética. Isso não é verdade. A primeira documentação jornalística do Holodomor não foi por um jornal nazista, e sim por uma jornalista de origem judia, inclusive. Seu nome era Ria Kliman, e ela publicou o primeiro de seus 44 artigos sobre a fome ucraniana no Toronto Telegram em setembro de 1932, quase um ano antes do jornal citado pela História Pública. Já viram essa estátua? Tava até no artigo do Brasil Paralelo. Essa estátua é de 2018. E o monumento nos Estados Unidos aí é um monte de trigo. Não sei se dá pra ver, mas é um monte de trigo. Olha as datas dos monumentos. 2015 e 2018. Isso retorna num momento no qual isso pode ser utilizado. Depois do Euromaidan, a tese do Holodomor voltou dos mortos pra encher o nosso saco. Bom, se para você encher o nosso saco significa denunciar os crimes cometidos pelo governo soviético, então sim, a tese está enchendo o saco. Vários monumentos de genocídios demoraram décadas para serem inaugurados e dependem muito do contexto histórico que o local está vivendo. Por exemplo, esse é um monumento de 2007 inaugurado ao genocídio da Namíbia, realizado pelos alemães. Note que o monumento foi inaugurado quase 100 anos depois do acontecimento. Isso ocorre pois diversas vezes demora muitos anos para que genocídios e crimes contra a humanidade sejam reconhecidos. A coletivização foi acelerada? Sim. Ela foi muitas vezes desorganizada e coercitiva? Sim. Por quê? Porque o Stalin era doido? Não. Porque a União Soviética sabia que seria invadida pelos nazistas. Então, eles falaram: se convencer a galera, a gente vai coletivizar e vai coletivizar agora. Porque se a gente não coletivizar, a gente não vai ter produtividade pra segurar o avanço nazista que vai acontecer. Então, houve violência? Sim. Houve coerção? Sim. Só que eu não sei o que eu faria na situação deles. Ah sim, claro, a culpa é dos nazistas. Mas peraí, o História Pública esqueceu de mencionar que a coletivização de Stalin começou em 1929, quando os nazistas ainda não estavam no poder e não existia ameaça de invasão nazista. Mesmo em 1932, quando foram documentados os primeiros episódios do Holodomor, ainda não existia Alemanha nazista. E outra coisa, bem nessa época, bem em 32, a União Soviética estava sofrendo a ameaça de ser invadida pela Manchúria pelo Japão. Então, eles confiscaram para mobilizar recursos pro exército, porque se a União Soviética fosse invadida pelo Japão pela Manchúria, ela ia ter que conter o avanço fascista. Conter o avanço fascista, certo. Acho que faltou um pouco de contexto aí também. O História Pública cita uma possível invasão japonesa pela Manchúria. Porém, em 1932, o Japão tinha acabado de conquistar a Manchúria, região da atual China. E nesse ano e no ano seguinte foram apenas documentados pequenos incidentes fronteiriços. O Império Japonês estava consolidando seus domínios na região, que não tinha fronteiras bem definidas com a Rússia, por isso ocorreram pequenos conflitos com os soviéticos. Além disso, a União Soviética só começou a fortificar as fronteiras com medo da invasão japonesa em 1934, um ano após o fim do Holodomor. O História Pública critica tanto as hipérboles e exageros do Brasil Paralelo, mas acaba fazendo a mesma coisa. Em 1932, não existia o medo de uma invasão japonesa. Tudo isso, na verdade, é uma tentativa de justificar os crimes soviéticos. Inclusive, é bom lembrar que o Brasil Paralelo também tem vídeo resposta no canal.
Inclusive, lembra que eu falei que o Douglas Tottle faz esse livro antes da abertura dos arquivos soviéticos? Então, a abertura dos arquivos não só não apresentou nenhuma evidência de planejamento para causar fome na região, como revelou que as autoridades soviéticas estavam tentando aliviar a fome. Então eles enviaram grãos para a região onde a fome estava mais grave e investiram nos hospitais para receber as pessoas que estavam com doenças. Então assim, a abertura dos arquivos soviéticos foi um tiro no pé do caralho, porque ele não confirmou e desmentiu ainda por cima. Olha, é bem possível que essa seja a parte mais errada do vídeo. Como os soviéticos mandaram grãos para a Ucrânia, se eles mesmos confiscaram os grãos dos fazendeiros ucranianos, algo que o próprio História Pública admite. Houve confisco dos grãos na Ucrânia? Sim, houve. Mas o pior não é nem esse. Os documentos soviéticos foram um tiro no pé para o Holodomor? Muito pelo contrário. A abertura dos arquivos soviéticos revelou muita coisa sobre o Holodomor, mas vou trazer só as mais relevantes nesse exato momento. O historiador Norman Naimark estudou os arquivos soviéticos e concluiu: existe um extenso material factual sobre o confisco total de alimentos, escassez extensa de alimentos, inchaço generalizado de fome, mortalidade e canibalismo. Muitos deles, como essa carta, mostram instruções sobre a retirada do registro de óbito de livros para os anos de 1932 e 33 dos arquivos do Registro Civil local de Odessa. Ou seja, o governo soviético deliberadamente ocultou o registro de mortes, além de também trocar a causa de óbito de algumas pessoas. Todos os documentos originais e transcritos estão na descrição. Então, teve confisco? Sim. O confisco pode ter agravado a fome? Sim. É isso mesmo que vocês ouviram. Editor, por favor, roda de novo esse trecho. Então, teve confisco? Sim. O confisco pode ter agravado a fome? Sim. O confisco pode ter agravado a fome? Sim. O próprio Ian admite que isso pode ter acontecido. E toda a historiografia recente confirma isso. E o pior é que ele nem percebeu que admitir isso quer dizer admitir que o Holodomor existiu. Sim, por muito tempo o mundo foi dominado por propagandas que exageravam os feitos negativos de seus opositores políticos. Então, por muito tempo se achava que a fome foi arquitetada pelos soviéticos. Contudo, como eu já disse muitas vezes, toda a historiografia confiável atual se baseia de que a fome não foi criada pelos soviéticos. A fome foi gerada por vários fatores, principalmente por questões climáticas na região, além do boicote dos gulags à coletivização. Porém, o próprio História Pública admite, a fome foi agravada pelas medidas soviéticas, como o confisco de grãos, por exemplo. E isso é um crime gravíssimo. Além de Stalin saber da fome, ele escolheu piorar ela, com uma série de medidas anteriormente citadas. Ao contrário do que as pessoas falam, principalmente os extremistas e radicais, não existe bonzinho na história. Os alemães cometeram genocídios, os estadunidenses também, e até o Brasil. Todos em épocas, formatos e contextos completamente diferentes. E adivinha, a União Soviética também cometeu um genocídio, no episódio chamado de Holodomor. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe um like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!